Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Janeiro 2021 era para não ter futebol, era para galera tá de férias, fazendo aqueles. Apesar que nessa data já tinha times voltando, né? Tinha time voltando, mas não tinha campeonato. Só que tivemos aí esse 2020 que passou, que muita gente odiou o ano, a grande maioria, mas foi embora 2020 e a gente deseja que 2021 comece a se resolver tudo de ruim que aconteceu em 2020. Com essa pandemia, muita gente morrendo. A gente espera que tenhamos um 2021 muito melhor do que 2020, já que para a grande maioria 2020 é um ano para ser esquecido. Dá até para virar um filme, dá até para virar um livro. 2020, o ano para não ser lembrado, o ano para ser esquecido, o ano que não existiu. Na verdade existiu, mas muita gente não queria que tivesse existido. Mas 2021, ainda estamos no campeonato de 2020, que só vai acabar em fevereiro, que é o Brasileirão 2020. Também temos Sul-Americana, também temos Libertadores. E nesta semana, nessa primeira semana de janeiro, temos Libertadores e 28ª rodada do Brasileirão. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada do BR 2020. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, os novos, os que já acompanham há muito tempo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal, tá aqui de azul, você pode se tornar membro, e se você também quiser ajudar o canal e quiser colocar sua propaganda, para fazer propaganda do seu produto, da sua empresa aqui no canal, também é só entrar em contato pelo WhatsApp. Então vamos falar da 28ª rodada do Brasileirão 2020. Vamos rodar a vinheta e após a vinheta, vamos lá para os jogos. Então roda a vinheta, moleque! Após a vinheta, vamos direto para o assunto. 28ª rodada serão 8 jogos. Por quê? Santos e Palmeiras jogam pela Libertadores, respectivamente, né? Vão jogar ali Boca Juniors e River Plate, confronta o Brasil e a Argentina. E os adversários de Palmeiras e Santos no Brasileirão também vão descansar, que no caso é o Corinthians e o Atlético Mineiro, né? Então, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians não jogam neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Santos jogam pela Libertadores. Corinthians e Atlético Mineiro terão uma semana aí a mais para se preparar para a 29ª rodada. Então vamos lá falar dos 8 jogos. Bom, na quarta-feira, abrindo a 28ª rodada, teremos o Grêmio e Bahia. O Grêmio que vem empolgado, vem aliviado, depois de uma eliminação para o Santos na Libertadores, eliminou o São Paulo na Copa do Brasil. Então o Grêmio é uma parada sempre muito complicada, não tem a preocupação de ter algum outro jogo, então vai com o que tiver de melhor, jogando em casa contra o Bahia. O Bahia que vive uma crise de futebol sem fim, mudou o treinador, comentários de torcedores do Bahia, não, agora mudamos de treinador, agora vai. Depois do jogo, do primeiro jogo com o novo treinador, já escutei as mesmas pessoas falando, bom, não mudou nada, é o mais do mesmo, tá uma merda, vamos cair. Cara, é um jogo muito complicado pro Bahia, muito, não é pouco não. Vai jogar fora de casa contra o Grêmio, tendo a obrigação de ganhar para fazer 3 pontos.
situação do Bahia é mais complicada porque o futebol também não convence. A torcida do Bahia falar, pô, agora deu uma melhoradinha. O Bahia não tem que dar uma melhoradinha. O Bahia tem que melhorar pra cacete, senão vai cair. O Bahia não pode contar com a sorte. O Bahia não pode contar com a sorte que o Vasco não vai ganhar nenhuma. Que o Bahia ainda não está na zona de rebaixamento porque o Vasco não ganhou nenhuma. Quando o Bahia perde, o Vasco perde também. O Vasco mudou de treinador, foi Luxemburgo. Mas se o Bahia perder e o Vasco empatar, o Bahia entra na zona de rebaixamento. Então é um jogo muito complicado pro Bahia, muito complicado também pro Grêmio, mas o Grêmio jogando em casa, mais empolgado, sem a preocupação, sem peso, mais leve, o Grêmio é favorito. O Bahia pode e tem até jogadores com nomes para isso? Tem, mas não está mostrando o futebol para isso. Além do mais, a defesa toma gol todo jogo. Muito complicado para o Bahia. E vou falar de novo, decepcionante. Não dá para culpar, a culpa é do presidente. A culpa é do presidente, é dos jogadores. Porra, a culpa é de todo mundo, bicho. É um bolo. Se o Bahia chegou nessa posição, não é um culpado, não tem um culpado. Tem um monte de culpado. Mas o Bahia tem que tentar, pelo menos, competir para tentar não ser rebaixado. Pelo menos isso é que a torcida espera. Que seja um time competitivo. Vamos ver o que acontece. Mas o Grêmio é favorito. Ainda na quarta-feira, no mesmo horário, Botafogo desesperado. Outro time também ali, igual o Bahia. Só que o Botafogo está na zona de rebaixamento. Fez um jogo melhor lá com Barrocas. Vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. É um jogo complicado para os dois lados. Um jogo complicado para os dois lados. O Atlético Paranaense vive um momento melhor. O Botafogo, além de não jogar um futebol muito agradável, apesar de ser muito competitivo, a gente não pode deixar de falar isso, o futebol do Botafogo é competitivo. Falta qualidade, mas não falta competitividade. O jogo do Botafogo é competitivo. Muitas das vezes o do Bahia não é competitivo. O do Botafogo é competitivo. Eu sei que a torcida do Bahia pode me criticar, mas muitas das vezes o Bahia joga, mas sem competitividade nenhuma. Parece que está fazendo por obrigação. O Botafogo não. Não está vindo o resultado, não vai pela qualidade baixa que os jogadores têm. Mas competitividade e dificulta para todo mundo o Botafogo. E vai dificultar para o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense não vai chegar lá e vai ganhar. É um time também que ainda está em formação. Já estamos no final do campeonato, mas ainda está em formação. Jogadores novos, mas que tem um peso a menos. Não está neste momento preocupado com o rebaixamento. Conseguiu fazer uma margenzinha ali, uns pontozinhos para poder aliviar. Até o Paranaense está aqui, ó. 11º colocado com 34 pontos. Está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Não é também isso tudo, tá? Não é isso tudo. Mas é um jogo. Se o Atlético Paranaense empatar, ele evita que o Botafogo encoste. Então é um jogo muito parelho. Eu não vejo, sinceramente, favorito entre Botafogo e Atlético Paranaense. Para mim é um jogo muito parelho. Muito parelho. E, como eu falei, o Botafogo dificulta para todo mundo. Para todo mundo. E o Botafogo compete. Ele vai brigar até o final. O Atlético Paranaense, para querer ganhar do Botafogo fora de casa, vai ter que correr muito, porque o time do Botafogo luta o tempo inteiro. Mas não vejo favorito. Na quarta-feira, um pouquinho mais tarde, às 8h30, Curitiba e Goiás. 2 times lá na parte de baixo da tabela, que, assim, deixa eu ver aqui a classificação. Bom, Goiás está com 23 pontos e Curitiba com 21. Se ganhar, o Goiás fica mais próximo de, quem sabe, sair. E o Curitiba, se ganhar, ele vai trocar de lugar com o Goiás. Ele vai sair da lanterna. Então, é uma partida de 2 times na parte de baixo da tabela, onde pode acontecer qualquer coisa. Não tem favorito. Entre Curitiba e Goiás, não tem favorito. Agora, um resultado positivo do Goiás, não é que o Goiás tenha esperança de sair. Se o Goiás ganhar do Curitiba, ele está na briga para permanecer na Série A. Porque os times que estão aí acima não estão ganhando de ninguém. O Vasco, o Bahia,
Fortaleza, não estão ganhando de ninguém. Então, para o Goiás é um jogo muito decisivo, muito importante. Muito importante. Mas eu não vejo favorito. Aí na quarta-feira, o clássico, mais um clássico nordestino. Sport Recife Fortaleza. Um clássico dramático para os dois, filho. Dramático. Fortaleza está com 31 pontos, o Sport com 29. O primeiro time na zona do rebaixamento é o Vasco com 28. Então, cara, dramático. Dramático. Não esperava, sinceramente, nesse momento do campeonato, ver o Fortaleza nesta situação. Eu não esperava. O Sport Recife, eu imaginava que ele ia ficar naquela briga ali. E o Sport Recife se preparou para isso. Mas o Fortaleza, sinceramente, eu não esperava. É um jogo tenso, dos dois lados. Mas o Sport joga em casa. O Fortaleza vem numa queda vertiginosa de qualidade. Tem jogadores com um pouco mais de qualidade do que o do Sport Recife, mas não vem praticando um bom futebol. Ah, fez um bom jogo contra o Flamengo lá no 0-0, mas é pouco. É pouco. É pouco. O Fortaleza tem que fazer 3 pontos. Não vai adiantar fazer um grande futebol e não ganhar. O Fortaleza, nesse momento, não precisa fazer um grande futebol. Tem que fazer 3 pontos. Não interessa como, jogando mal, foda-se, não interessa. Tem que fazer 3 pontos. E não está fazendo. Então, confronto direto na parte de baixo da tabela para tentar respirar um pouquinho mais. Também não tem favorito, mas psicologicamente o Sport está melhor do que o Fortaleza. Apesar de estar atrás do Fortaleza, mas psicologicamente está melhor. Por quê? Porque o Sport, os jogadores do Sport já sabiam que iam enfrentar ia ter esse sofrimento até o final do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Fortaleza não. Eles imaginavam outra coisa. Então, psicologicamente, o Sport está melhor. Mas é um confronto que pode acontecer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Não tem favorito. Clássico nordestino. Aí na quarta-feira também, às 9h30, temos outro clássico, clássico carioca, Fla-Flu. Fla-Flu mesmo. De vez em quando tem Fla-Flu, mas é o mano de campo do Fluminense. É Fla-Flu mesmo. Mano de campo do Flamengo. Tiveram tempo para se preparar aí. O Fluminense, desde que o Odair saiu, o Fluminense vem caindo, não ganha de ninguém. Só está perdendo. Tinha o sonho, ainda tem o sonho de conseguir uma classificação para a Libertadores, mas para isso tem que voltar a ganhar. E por que eu estou falando isso? Porque olha só, o Fluminense está em 7º lugar, com 40 pontos. Mas dos últimos 5 jogos só ganhou 1. Nos últimos 3, empatou 1 e perdeu 2. Precisa ganhar. Diferentemente do seu adversário, o mandante Flamengo. O Flamengo nos últimos 5 jogos ganhou 4, só empatou o último, que foi contra o Fortaleza. 2 times tiveram tempo para se preparar. É um clássico. O Fluminense, no ano de 2020, fez jogos muito difíceis e até melhores. Jogou até melhor do que o Flamengo em algumas partidas. Também não vejo favorito. O Flamengo ainda vive um momento de transição com o Rogério Ceni. Vem aí a torcida já querendo outro treinador. Eu acho um absurdo falar em outro treinador. O Rogério Ceni chegou agora. E o Fluminense tem que tentar se reencontrar. Como é um clássico, os jogadores correm mais, brigam mais, lutam mais. Então não tem favorito o Flamengo e o Fluminense. Não dá nem para falar o time do Flamengo tecnicamente é melhor. Tecnicamente é melhor. Mas muitas das vezes tecnicamente não está adiantando de absolutamente nada. Absolutamente nada. O psicológico dos dois times, sinceramente, não vejo como muito bom. O do Fluminense pelo um momento ruim, só está perdendo. E o do Flamengo, que era um time que os jogadores imaginavam um monte de coisa que ia acontecer em 2020, nada aconteceu. Então, deu uma baixada de bola. Espera-se que 2021 o time já entre com outro pensamento. Já pensando lá na frente, que 2021 teremos um outro Carioca, um outro Campeonato Brasileiro, uma outra Libertadores, teremos, se eu não estiver enganado, um campeonato mundial aí que o Flamengo está, ou seja, o jogador já tem que pensar do 2021 com outro foco. Vamos ver se isso acontece.
Fla-Flu não tem favorito. Não tem favorito. Na quarta-feira ainda, Bragantino e São Paulo. Bragantino na parte de baixo da tabela. No jogo contra o Palmeiras, onde o Palmeiras ganhou, mas o Bragantino deu-lhe um sufoco no Palmeiras. Deu um sufoco no Palmeiras. O Palmeiras ganhou, mas, amigo, o Bragantino deu-lhe um sufoco. O Bragantino vai jogar contra o São Paulo em casa. São Paulo foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil. Essa eliminação não desceu bem, os jogadores não aceitaram bem. Muitos jogadores, depois daqueles jogos contra o Flamengo, muitos jogadores do São Paulo deram uma subida de sapato alto. O salto quebrou. O salto quebrou. Vamos ver se essa eliminação não vai desestruturar o time do São Paulo. O São Paulo tem tudo para ser campeão brasileiro. O São Paulo só perde para ele mesmo. Vamos ver se aquela toda empolgação, aquele negócio foi embora junto com a eliminação da Copa do Brasil. Se foi, os jogadores têm que tomar um grande do esporro, porque não pode. O título brasileiro está na mão do São Paulo. Faltam 9 rodadas para o São Paulo ser campeão brasileiro. Só depende dele. Ah, não, faltam 11 rodadas. Não, 11 rodadas não, faltam 9. Porque o São Paulo está 7 pontos à frente. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Porra, não pode contar com o Flamengo ganhar do Grêmio. Então, um jogo muito parelho, que a gente tem que ver como é que o São Paulo vai se comportar. Porque o São Paulo é um time que está sendo visto por todos, que é o líder do campeonato. Está todo mundo já mapeando como é que o São Paulo joga, dificultando cada vez mais. E vamos ser bem sinceros, o time do São Paulo é bom, mas não tem craque. Jogadores têm um lampejinho aqui, outra, mas não tem craque. Eu não estou menosprezando, mas não tem aquele jogador que faça uma diferença. Vai falar, esse cara aqui. Daniel Alves não é esse cara. O Luciano não é esse cara. O Brenner não é esse cara. O São Paulo é bom pelo conjunto. Pelo conjunto. E o São Paulo, eu estou falando, o São Paulo só tem uma maneira de jogar. Joga bem. Mas se travar essa maneira, o São Paulo tem muita dificuldade. As variações do São Paulo são muito poucas. Pelo estilo de jogo. Não estou desmerecendo. É porque já está ficando batido. Então tem que começar a mudar um pouquinho. Um jogo muito complicado para os dois lados. Os dois lados. E se fosse em outro tempo, eu dizia que o São Paulo era favorito. Agora eu não vou colocar o São Paulo favorito não, porque eu tenho que ver como é que tá. Como é que vai entrar o São Paulo. Passou um tempo, teve as festas, tudo bonitinho. A gente tem que ver como é que o São Paulo vai se comportar depois da eliminação da Copa do Brasil. Que eu acho que os jogadores de São Paulo todos tinham a convicção que seriam campeões da Copa do Brasil. E não foram. Então, jogo não tem favorito. Aí na quinta-feira, teremos Ceará Internacional. Ceará, melhor do Nordeste. Jogar contra o Internacional, que vem subindo muito de produção. Dois times que vêm em bom momento. Bom momento. Ceará jogando em casa. A princípio terá que propor o jogo, mas é muito difícil contra o Internacional, porque o Internacional tem um poder de marcação muito forte. Eu acredito que seja um jogo muito brigado, muito lutado, aonde os dois times irão tentar buscar o contra-ataque. Pô, mas aí não vai ter jogo. Não vai. Eles vão tentar os dois, em algum momento, marcar em cima para roubar a bola próximo da área. Os dois, em algum momento, vão dar o espaço para o adversário vir para cima, para tentar roubar a bola e para ter espaço para o contra-ataque. Eu acredito que as estratégias dos dois serão muito parecidos. Jogo bom de se ver, vai ser muito lutado, muito brigado, muito brigado. Também não vejo favorito Ceará Internacional. O momento dos dois é de subida na tabela, um momento bom. Não vejo favorito. Jogo de igual para igual, Ceará Internacional. Uma vitória do Ceará deixa o Ceará numa condição muito favorável. O Ceará está em 10º lugar. Se ganha, vai a 39. Ainda está um pouco longe ali do G6, vai ficar a 5 pontos, mas o G6 pode virar G7. Então, Ceará está ali. E o Internacional está em 4º lugar ali, com 11 pontos à frente. Se ganhar, dependendo do que aconteça, o Internacional pode terminar a rodada como vice-líder do campeonato. Então, jogo muito parelho, aonde não tem favorito. E não é por ser Internacional, não. Qualquer um que jogar hoje contra o Ceará lá,
O jogo vai ser parelho, não é favorito. Ah, se o São Paulo Calito vai jogar com o Ceará lá, também não ia colocar como favorito. Jogar contra o Ceará lá, mano de campo do Vozão, ninguém é favorito lá. Pode ser igual, favorito não. Essa é a verdade. E fechando a rodada, Atlético Goianiense e Vasco da Gama, dois times também na parte de baixo da tabela. O Vasco não ganha de ninguém há muito tempo, tem aí a mudança de treinador, uma mudança de treinador, tem o Vanderlei Luxemburgo voltando para tentar safar o Vasco, que está numa situação muito complicada. Vai jogar contra o Atlético Goianiense, está ali com 34 pontos, está a 6 pontos do Vasco. Então o empate para o Atlético Goianiense cai como uma luva. Por quê? Se empatar, vai a 35 pontos. Ninguém vai pegar ele. Se o Bragantino ganhar, vai a 34 pontos. Se o Fortaleza ganhar, vai a 34 pontos. Então, ele não sai dessa 12ª colocação se empatar. Então, o Atlético Goianiense vai tranquilo, sabe jogar para empatar, vai jogar contra um time que precisa desesperadamente ganhar, que é o Vasco da Gama, desesperadamente ganhar. É um jogo parelho, os dois. O Atlético Goianiense joga em casa contra um Vasco desesperado. O Vasco vai ter que atacar. O Atlético Goianiense adora o contra-ataque. E o Atlético Goianiense, se eu não estiver enganado, não perdeu para carioca nenhum. Não perdeu para time carioca nenhum. Então, um jogo muito complicado para o Vasco, muito complicado para o Vanderlei Luxemburgo. Um pontinho para o Vasco também não vai ficar tão ruim assim, que de repente, com esse um ponto, ele pode sair da zona de abaixamento se o Bahia perder, porque o Bahia joga com o Grêmio. Então, um ponto pode tirar o Vasco, ali da zona da lama, como o professor fala. É um jogo muito complicado. Vamos ver o que o Luxemburgo consegue fazer nesse pouco período. Não coloco favorito, mas o jogo tende para o Atlético Goianiense pelo jeito que o Atlético Goianiense joga. E pegando adversário que precisa desesperadamente de 3 pontos. Então, meus amigos, essa foi a minha análise aí dos 8 jogos desse Campeonato Brasileiro. Então, para mim, dos 8 jogos, eu só vejo um jogo com favoritismo. O Grêmio e Bahia. Para mim, o Grêmio é favorito perante o Bahia. Todos os outros, para mim, não tem favorito. Botafogo e Atlético Paranaense não tem favorito, Curitiba e Goiás não tem favorito, Sport, Fortaleza não tem favorito, Fla-Flu não tem favorito, Bragantino e São Paulo não tem favorito. Se fosse um outro tempo, um pouquinho atrás eu falava que o São Paulo é favorito, mas agora eu não falo, que eu tenho que ver primeiro como é que o São Paulo vai se comportar depois da eliminação pro Grêmio. Que muito engraçado falar do São Paulo, que o Diniz estava reclamando do tempo. Ah, o tempo no jogo contra o Grêmio, o juiz roubou porque não deu tempo. Só para lembrar o Diniz. No jogo contra o Flamengo aconteceu a mesma coisa, só que a favor do São Paulo. O mundo é redondo, parceiro. Não tô chorando, não. É só para lembrar. Só para lembrar. Aconteceu exatamente a mesma coisa. O juiz também não deu tempo correto e favoreceu o São Paulo. Porque o São Paulo estava na vantagem. É só para lembrar. Ceará Internacional não tem favorito. E Atlético Goianiense e Vasco também não temos favorito. Depois do jogo, a gente vem aqui e faz algumas análises, se der tempo, das partidas deste Brasileirão. Um grande abraço a todos, até mais, valeu, fui!